Com Deus não se brinca e de Deus não se zomba. Se preparem, porque está vindo coisa pesada por aí, gente. Eu peço aqui as orações de todos vocês pelo nosso Brasil. Acredito que muitos, quase a maioria de vocês não sabem o que está por vir em fevereiro, no Carnaval. O que eles vão fazer dessa vez, gente, vai ficar registrado nos anais da história. E eu fico preocupado, porque todas as vezes que desprestigiaram a palavra de Deus e criaram situações de críticas e de zombaria com o nome do Senhor, com a palavra do Senhor, aí tivemos que pagar o preço, ainda hoje pagamos um preço incalculável, gente, porque pessoas resolveram satirizar, fazer sarcasmo com as verdades de Deus, com relação ao que as escolas de samba têm proposto para esse ano, em especial, que eu trago aqui para vocês, a escola Salgueiro. Eu respeito a cultura, a arte, mas também eles devem respeitar a palavra de Deus e a fé cristã, gente. E o que está por vir aí, meu Pai do céu. Mas antes de começar a falar sobre este assunto, eu quero dizer algo que eu fiquei assim, estarrecido quando eu li. É que a ministra das Mulheres, é o Ministério das Mulheres, né? Agora, a Cida Gonçalves, ela é a favor não vou pronunciar aqui a palavra, mas ela é a favor de algo que a Bíblia diz que é abominação aos olhos do Senhor, que Deus não se agrada e que a palavra de Deus condena e manda o homem fugir dessas coisas. Ela é a favor. Por ela, é aprovado. A ministra da Mulher. O que é, irmão? Depois você vai ver o que é. Está estampado em todos os jornais, em tudo quanto é mídia, está estampado que a Cida Gomes, ministra da Mulher, é a favor que seja aprovado. Meu Deus nos segure e nos guarde. Então a Salgueiro, vamos lá. A Salgueiro Escola de Samba, ela tem proposto uns temas, vai desenvolver alguns temas, e ela vai, em várias alas, vai fazer alusão à palavra de Deus. E eles, no prólogo, o prólogo do Salgueiro, eles criaram lá, gente, como se fosse um evangelho, fazendo paralelo com a Bíblia, com o Evangelho de João. Por exemplo, o livro de João, capítulo 1, versículo 1, está escrito assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo, no caso aí, que é Jesus, que ele é a palavra, certo? Então eles criaram um prólogo, um Evangelho. João, capítulo de número 30, versículo de número 90. Até aí tudo bem. E eles começaram assim no prólogo do Evangelho que eles criaram, né? No princípio era o Verbo, e os verbos, eu vou ler aqui para você, e os verbos e as gírias, olha, peraí, por favor, me dê um pouquinho da sua atenção, ó, eles colocaram assim: no princípio era o Verbo, e os verbos e as gírias estavam com o povo, eram o povo que descia o morro para transformar a rua em palco. Artistas de uma opulenta ópera popular chamada Escola de Samba, regida por um maestro, profeta, que banhou de luxo a miséria e escancarou aflições escondidas em folhas de jornais. Tá entendendo? O evangelho, o prólogo é esse aí, fazendo paralelismo ao evangelho. Então, eles vão criar lá uma ala, gente, que vai falar sobre o paraíso, lá o paraíso do Jardim do Éden, só que o paraíso deles é o paraíso vermelho com branco, né? Aonde tudo é permitido. Fazendo uma crítica que, como no Éden era proibido comer do fruto do conhecimento, nesse paraíso deles, né, de Baco, vão fazer uma homenagem a Baco. Quem é Baco? É o deus do vinho, das bebidas e de outras coisas, tal. Né? Segundo a mitologia, Baco é filho de Zeus com Semele. Só que Zeus
era casado com outra e aí teve esse relacionamento extra com Semele. Teve esse filho chamado Baco, que é o deus do carnaval, criador. Que Deus proibiu do homem, né, se abster. Lá ele proibiu, né, que o homem não comesse do fruto do conhecimento. Só que no paraíso de Baco, no paraíso que eles apresentaram, é permitido sim. Não tem nada a ver com pecado. Podem pecar à vontade, porque o que importa na ala, na encenação, é ter prazer. Satisfazer os seus desejos, quaisquer que sejam. Mais voltado para aquela área, sabe? Não é pecado. Glutonaria, não. Glutonaria que a Bíblia condena, lá é permitido. Glutonaria não é pecado, não, aqui no nosso evangelho. Entendeu? Estou traduzindo aqui para vocês. Vou criar uma ala lá de anjos e... Entendeu? Anjos e os anjos caídos também, que a Bíblia chama de... Você pode dizer assim, que esse cara não fala, o cara chato fica falando assim. É porque existe aqui regrinhas, gente. A gente precisa fazer essas mímicas todas para vocês compreenderem. Você é inteligente e você vai compreender o que eu estou dizendo. Então tem essa ala dos anjos, mas, tipo, os dois vão ver quem ganha. Tá entendendo? Quando Deus tirou o povo do jardim, colocou lá 2 querubins guardando o jardim, e tirou o homem do jardim com a serpente, simbolizando, né? Jogou para fora da terra. Então, eles vão mostrar que essa terra, ela está sendo regida por esses, e guiadas, e transformadas, e aplanadas, e aperfeiçoadas por esses anjos que caíram de cima, que caíram lá de cima. Entendeu? E que vão mostrar que essa ilusão de que não pode, que Deus não se agrada, que isso aí é coisa da mitologia, coisa do passado. O que vale é o prazer. O que vale é você se divertir, é comer muito, beber à vontade. E ninguém tem nada a ver com a vida do outro, porque isso é cultura, isso é arte, certo? E vão retratar também no ala os 4 cavaleiros do Apocalipse. E vão falar sobre o tema bíblico. E vão mostrar também sobre o fim dos tempos. Mostrando assim tudo fora do contexto bíblico, da forma deles. Vão representar isso aí a modo deles. Certo? Aí eu digo para vocês, isso aí são as mínimas coisas que eles vão apresentar. A gente tem que respeitar a cultura e a arte. Sim, a gente tem que respeitar a arte e a cultura. Mas também a gente precisa dizer que com Deus não se brinca, de Deus não se zomba, e que a palavra de Deus não pode ser pervertida, mudada. Tem um versículo que diz assim: ai daquele que tirar um tio ou acrescentar um tio, um ponto, uma vírgula, não pode ter modificações. E uma interpretação desse tipo não foi que eles interpretaram assim, que eles entenderam assim. Eles entenderam perfeitamente que a Bíblia diz o que é pecado, que aquelas coisas fora do casamento é pecado, que ser dado a muito vinho, a muita, sabe, demais é pecado. Só que eles estão fazendo de conta de mostrar que não é pecado. No paraíso, vermelho com branco, de Baco, isso tudo é permitido, é bom. O que deve se manter é o respeito ao próximo. Mas essas questões aí não devem ser consideradas. É essa mensagem que eles vão passar. E nós, da condição de cristãos que somos, nós não podemos ficar calados em absorver esse tipo de coisa. Vai ser transmitido pela Globo, pela grande mídia. Por quê? Porque isso aí gera audiência, gera emprego, gera
Ah, gente, o povo gosta, na sua maioria. Não estou dizendo que você que está me vendo aqui gosta dessas coisas. Eu não gosto de carnaval. A palavra carnaval significa assim, significa festa da carne, né? Então eu não gosto dessas coisas. Por quê? Porque a Bíblia manda fugir desse tipo de festa. A Bíblia nos orienta a se afastarmos, a nos abstermos desse tipo de coisa. Então, gente, nós somos, você é santinho, eu sou pecador. Ah, você quer ser santarrão? Não, eu sou pecador. Mas, gente, se nós sabemos que uma coisa desagrada a Deus, nós vamos fazer por onde? Desagrada a Deus porque quer? Porque nós errarmos por não querermos, por fraqueza, e é normal, faz parte do ser humano, mas você sabendo que muitas coisas são abominações aos olhos do Senhor, e você fazer por onde se enveredar por esses caminhos, a capricho, eu vou porque eu quero, porque o corpo é meu. Você que pensa que o corpo é seu. A Bíblia diz que o nosso corpo, os nossos corpos pertencem a Deus. Os nossos corpos é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Nós estamos aqui emprestados. Nós somos viajantes do tempo e do espaço. Estamos aqui por alguns instantes. E Deus nos emprestou aqui esse invólucro chamado de corpo e colocou aqui a nossa alma e o nosso espírito. E nós precisamos cuidar bem do nosso corpo. Ah, é meu, faço o que eu quiser. Faça o que você quiser. Mas não é seu não. Porque se fosse seu, se fosse nosso, nós queríamos ficar aqui 200 anos, 300 anos, 500 anos, 1000 anos. Ninguém queria ir partir não. Não, você vai para o céu, mas mesmo assim. A Bíblia diz no livro de Salmos 90, versículo 10, que o homem, a idade do homem é 70 anos, e o que chegar a 80 é fadiga, canseira. E depois a gente fica só esperando, né? Qualquer instante pode acontecer. Acontece com o novo e com o idoso. Mas me diga aí, se você fosse o dono do seu corpo, você iria ficar enfermo? Você ia padecer? Você sairia desse plano terrestre aqui, terreno, e ia para, não sei, para cima ou para baixo? Não somos donos não dos nossos corpos. Somos empregados, estamos aqui como cuidadores. Uns cuidam bem, outros cuidam mal. Mas se você entende que você é dono e pode fazer o que quiser da sua vida, do seu corpo, faça, porque você é livre. Isso aí se chama livre-arbítrio. Deus entregou a todos nós o maior presente das nossas vidas depois da salvação, é o livre-arbítrio. Agora lá na frente a gente vai prestar conta diante do Senhor pelos nossos atos, nossas ações. Que Deus abençoe, eu peço de coração, sem nenhuma hipocrisia. Deus abençoe a todos os integrantes das escolas de sambas, não só a da Salgueiro, como as outras escolas também. Vamos criar temas assim religiosos, para afinetar assim, sabe? Que Deus abençoe a todos eles, gente. Nós devemos amar os nossos irmãos, eles também são os nossos irmãos. E precisa das nossas orações. Muitas vezes, muita gente faz as coisas sem ter a consciência do que estão fazendo. Mas eu sei que os mentores dessa ideologia, dessa temática, eles sabem o que estão fazendo. Ou não sabem? Às vezes sabem, mas não sabem a consequência do que isso pode trazer. Olha, gente, isso aqui o meu canal aqui é um canal de opinião. Aqui é a minha opinião. Com respeito. Isso não é bom. Eu acredito que essas temáticas, fazendo essas alusões assim, distorcida do que realmente é a verdade, eu acredito que não é bom para a nossa nação, para a nossa terra, para a nossa cultura, para a nossa gente. Meu nome é Sátrio Araújo, aqui da TV Paraú, amadora, TV amadora, fala errado, enfim. Mas se você gostar do meu conteúdo, concordar comigo, deixe o seu comentário, se inscreva, compartilhe. Um forte abraço. Deus te abençoe.